Vamos então começar o módulo 3, tema 1, a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Durante a comunicação mediúnica dos espíritos, ocorre a associação fluídica, perispiritual e mental entre o médium e o espírito comunicante. Sem essa união, ainda que breve ou superficial, não é possível ao médium transmitir a mensagem do desencarnado aos circunstantes. É importante, então, analisar com mais detalhe esse processo de manifestação dos espíritos que, na verdade, apresenta dupla natureza, mesmo entre os melhores médiuns, anímica e mediúnica. Sempre vai ser anímica, que é a parte do médium, física, né? Características dele, e mediúnica, o contato, né? Ali, a janela com o plano espiritual. Item 1. Ação dos fluidos e do perispírito. Nos momentos iniciais, nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é primeiramente envolvido em fluidos ou energias do espírito comunicante. Primeiro contato é energia, é o fluido, e às vezes acontece antes do trabalho. Então, num trabalho de desobsessão, que é um trabalho que exige muito do médium, exige uma comunicação mais, uma sintonia. Normalmente, essa comunicação, essa aproximação acontece 48 horas antes ou 24 horas antes do trabalho, depende do médium, depende do tipo de trabalho também, da dificuldade ali em relação ao trabalho, e o médium já sente os fluidos, né? Já sente a energia, e se ele está num ambiente, num trabalho espírita, num grupo que tem sintonia, num grupo que estuda, num grupo bem preparado, ele vai ter também uma sintonia com espíritos mais elevados que vão coordenar o grupo, e essa aproximação, ela tem a proteção, ela tem o cuidado dos espíritos dirigentes do trabalho, dos espíritos que estão ali coordenando o trabalho, para que tudo isso aconteça sem que não haja, né, nenhum tipo de prejuízo para a saúde, para o corpo físico do médium. Então vamos voltar. Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é primeiramente envolvido em fluidos ou energias do espírito comunicante. Às vezes, esse envolvimento fluídico pode ocorrer bem antes do horário da reunião, né, que eu estava colocando, de acordo com as necessidades do espírito e as condições do médium. O médium iniciante, obrigatoriamente, tem que ser um tempo bem maior antes, para que haja ali uma sintonia, porque em 1 hora de trabalho ali não dá para realizar tudo o que precisa. Num médium com mais estudo, com mais conhecimento, né, e com mais experiência vivida ali no trabalho, ele tem um autoconhecimento maior, esse contato pode ser feito, né, 24 horas antes, de manhã cedo, antes, se o trabalho é à noite. Então, o contato maior é com o médium ostensivo, que vai dar passagem, né, dar a comunicação do espírito, mas todos os outros que não são médiuns ostensivos, mas todos somos médiuns, que participam da corrente de vibração, da sustentação do trabalho, também recebem essa aproximação, né? Então nós vamos ver, né, quando a gente coloca ali o que sentiu durante o dia, o que sentiu às vezes no dia anterior, todo mundo percebeu a mesma coisa e viu que era um irmão que estava muito necessitado, e que todo mundo sentiu ali aquela vibração antes, porque o plano espiritual, com todo o cuidado, faz essa aproximação para facilitar o trabalho. A troca fluídica entre espírito e médium é controlada por dedicados trabalhadores do plano espiritual, sobretudo quando se trata de comunicantes mais necessitados de auxílio. Quanto maior for o sofrimento do comunicante, mais ampla
é a assistência dos obreiros desencarnados, não sendo incomum o auxílio especializado conforme as circunstâncias. Então, um auxílio mais especializado, mais direcionado, né, para órgãos vitais, né, para o sistema simpático, parasimpático, para o coração, para os rins, né, para o sistema endócrino, né, para que nada das energias e dos fluidos, da vibração do irmão necessitado possa prejudicar o trabalhador. Lembrando bem, isso em trabalhos sérios, com grupos que estudam muito, que têm conhecimento, que estão trabalhando na sua transformação, que estão trabalhando no seu vigiar e orar, que estão trabalhando na sua melhora. E aí, por merecimento, tem também um grupo sério, um grupo de espíritos ali que estão assessorando e hierarquicamente estão ligados a espíritos superiores. Então, existe ali uma proteção. Afins atraem afins, a gente não pode esquecer disso. Trata-se também de uma medida de segurança e proteção ao médium, considerando que o intercâmbio mediúnico movimenta diferentes tipos de energias, que atuam não só no seu campo fisiológico, mas também no perispiritual, estimulando ou inibindo a produção de substâncias na intimidade dos tecidos e órgãos. Porque ele atinge o perispírito, porque toda a comunicação é através do perispírito. Então ele pode sim atingir tecidos, atingir órgãos no perispírito, isso vai refletir no corpo físico. Comunicação é sempre perispírito do encarnado com o perispírito do encarnado. Quem comanda? A mente está no espírito. Espírito do encarnado que comanda o perispírito, a mente está no espírito e vai comandar o perispírito. A mente que está no espírito do desencarnado que vai comandar o perispírito, é de perispírito a perispírito, mas a gente precisa entender que o comando, a comunicação, a influência é sempre mente a mente, espírito a espírito. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Missionários da Luz, do André Luiz, né, psicografado pelo Chico. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e buscar. Assim, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. A tranquilidade, né, de um espelho cristalino de um lago. A consciência tranquila, trabalho realizado, né? Ele tem que ter essa paz e essa tranquilidade que a gente só consegue com o autoconhecimento, a busca da transformação interior. Então, voltando aqui. Assim, o médium, para ser fiel ao mandato superior, que é o contrato de trabalho que ele tem, né, ali como médium ostensivo. Aqueles que não são médiums ostensivos também têm um contrato de trabalho, porque todos nós temos um contrato de trabalho com a espiritualidade maior, que é o nosso roteiro que a gente faz antes de encarnar. Então, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como espelho cristalino de um lago, a fim de que as vibrações desarmonizadas dos comunicantes espirituais não lhe perturbe o equilíbrio íntimo. Quanto mais em paz, quanto mais tranquilo, quanto mais conhecimento e trabalho para melhora interior tiver o médium, seja ele ostensivo ou não, menos desequilibrado, menos afetado ele vai ser pelas energias deletérias do comunicante necessitado. Os benfeitores espirituais não consideram os médiuns como simples máquinas a serviço do trabalho de intercâmbio mediúnico. Não ignoram, né, os espíritos ali protetores, não ignoram que desgastes naturais decorrentes da ação de espíritos desarmonizados podem ocorrer e que nem todos os médiuns estão efetivamente aptos física e moralmente para a transmissão de comunicações de espíritos portadores de graves perturbações,
como obsessores, homicidas e alguns tipos de suicidas. É um aprendizado que se desenvolve com o passar do tempo, resultante da dedicação, do esforço e da perseverança do trabalhador. É por esse motivo que os orientadores espirituais sempre recomendam estudo, esforço e esforço de melhoria moral. Estudo e esforço, trabalho para melhoria moral. Como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no canal, é só procurar na playlist. O verdadeiro espírito se reconhece pelo seu esforço na sua transformação moral. Aqui nós vamos ver um trecho do livro Seara dos Médiuns, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. O médium ostensivo está aqui para servir, para ser um enfermeiro, para estar ali ajudando no pronto-socorro. Aquele médium que vai no centro espírita para jogar o seu lixo, para se sentir melhor quando sai de lá, ele, além de atrapalhar o trabalho, além de não estar cumprindo o contrato, é quebra de contrato, e isso tem punições, ele ainda está arcando para si uma dívida que ele está contraindo por não cumprir aquilo que ele se propôs a fazer, porque a mediunidade ostensiva, ela é de serviço, ela é um contrato de trabalho. Então, voltando aqui, no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir, por lição das mais altas na escola do mundo. Nosso planeta é uma escola, é um planeta de provas. A expiação foi causada por nós. Nós causamos a expiação. O planeta é de provas, estudo, aprendizado. E lembremos-nos de que assim como a vida oferece trabalhadores para todos os mistérios, para todas as necessidades, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum trabalho, nenhum médium, nenhum tipo de trabalho é maior ou menor que o outro. Isso não existe. Nenhum está livre do erro. Nenhum tipo de trabalho e nenhum médium está livre do erro. Já comentei aqui no canal, né, um erro grande cometido pelo Chico. Nenhum médium está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Todos nós temos, independente de sermos médiuns normais ou médiuns ostensivos, todos nós aqui temos a possibilidade de auxiliar, trabalharmos para o Mestre, trabalharmos para Deus, porque Deus age no homem através do homem. Não vai vir fada madrinha com pó de pirim-pim-pim, nem com varinha mágica. É o homem que vai realizar para o homem aquilo que Deus espera, para o planeta, para o mineral, para o vegetal, para o animal. É o homem que realiza a vontade de Deus. É um contrato de trabalho que nós temos assumido com Deus. E nós temos a responsabilidade da quebra de contrato, se assim o fizermos. E o que é pior, nós fazemos muito mais quebras de contrato do que realização de contratos firmados. Envolvido pelas emanações fluídicas de espíritos que sofrem, é importante que o médium haja com equilíbrio e responsabilidade, neutralizando-as pela doação de energias salutares, serenas, que acalmam e confortam o comunicante sofredor. Então, o médium, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai receber essas energias deletérias? Vai, mas ele vai enviar as suas salutares, ele vai enviar as suas energias, ele vai usar essas energias como bálsamo para as dores que aquele espírito está sentindo. Então, o primeiro socorro, o primeiro atendimento é do médium. Ele é um enfermeiro, dependendo do seu conhecimento, da sua experiência, ele é um médico, ali no pronto-socorro, socorrendo o irmão necessitado. Nós vamos ver aqui um trecho do livro Missionários da Luz. Para se prestar ao intercâmbio desejado, né, para que o médium
possa prestar o intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões elevadas. Permuta é uma troca. Eu estou dando algo, eu estou recebendo do plano superior a ajuda para potencializar aquilo que eu estou dando. Eu estou recebendo ajuda para que o trabalho que eu estou realizando junto ao irmão necessitado, pelo auxílio do plano superior, não prejudique o corpo físico, através do perispírito. Porque a ajuda vem pelo perispírito, porque para prejudicar o corpo físico, precisa prejudicar o perispírito. É o perispírito que comanda cada célula do corpo físico. Então, eu recebo a ajuda do plano espiritual no meu perispírito, para que, no comando do meu perispírito em cada célula, nenhuma delas seja afetada por aquele trabalho, por aquele serviço. O médium, necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, o médium, é responsável pela manutenção dos recursos interiores. Ele é responsável pela manutenção dos seus recursos interiores, da sua energia, através do estudo, através da conduta moral, através do equilíbrio em relação às energias e a tudo que ele coloca no corpo, desde o que ele ouve, do que ele assiste, do que ele lê, do que ele come, do que ele respira. Ele é responsável por todas as energias do corpo físico que vão se refletir no perispírito. Então, naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência, o amor cristão, etc, etc. As energias irradiantes da entidade comunicante penetram no perispírito do médium, Nós estamos falando perispírito para perispírito, o perispírito do médium vai receber as energias do espírito comunicante. Aí são processadas antes de alcançarem o corpo físico. Então, o processo acontece no perispírito antes que o corpo físico receba. Por quê? Porque o perispírito recebe nos centros de força. Então, o perispírito vai receber essas energias no centro de força. O perispírito vai trabalhar essas energias antes que elas cheguem no plexo. O plexo está no corpo físico. Então, ele trabalha isso para que o corpo físico não seja atingido. Então, aí são processadas antes de alcançarem o corpo físico, através dos centros de forças perispirituais. Chegando ao corpo físico, tais energias são captadas pelos plexos, É o correspondente do centro de força no corpo físico. Pelos plexos nervosos. E mediadas pelos órgãos sensoriais. Produzem sensações agradáveis ou desagradáveis do médium, segundo as energias que estão sendo captadas ali pelos centros de força do perispírito. Essas sensações conduzem, por sua vez, a diferentes graus e tipos de somatizações, ou seja, materializações de ideias, de ideoplastias no perispírito que vão refletir no corpo. Soma é corpo, Refletir esses sintomas no corpo. Então, essas sensações conduzem, por sua vez, a diferentes graus e tipos de somatizações no veículo físico do medianeiro, de acordo com as condições do comunicante. Bem ou mal-estar, que pode ser geral ou localizado. Alegria ou tristeza, serenidade ou agitação, bondade ou raiva, desejo de auxiliar ou de se vingar, etc, etc. Os espíritos mais necessitados podem manifestar necessidades e sensações
fisiológicas básicas, fome, sede, dor, entre outros. Quem trabalha, né, em sessões de desobsessão vê isso o tempo todo, né? Principalmente a dor. Item 2, ação mental, o circuito mediúnico. Aqui nós vamos ver um trecho do livro Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós temos aqui no canal, é só ir na playlist. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, assevera André Luiz. Mente para mente, sempre. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são, na verdade, controladas pela mente, que durante a manifestação do espírito conduz à formação de um circuito mediúnico fechado, caracterizando-se a ligação mental entre o médium e o espírito comunicante. Mente a mente, por sintonia, por isso que existe esse trabalho que começa antes, bem antes do trabalho que é realizado, mente a mente se fecha o circuito, da mesma forma que se fecha o circuito elétrico para a lâmpada acender. Se fecha um circuito para que a comunicação ocorra mente a mente. Né? Agora nós vamos ver um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade. Temos aqui no canal também. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo, que é do espírito que está ali pedindo ajuda, pedindo socorro, ou no caso de um médium que vai escrever uma mensagem, um livro, o apelo do trabalho a ser realizado. E uma vontade resposta, que é do médium, né, com a vontade de servir, com a vontade de ser útil, né? Isso está muito claro na resposta de Maria ao espírito, né, Gabriel, né, quando Gabriel quer dizer mensageiro de Deus, quando ele chega a ela para o trabalho que ela teria que realizar em ser a mãe do filho ungido. A tradução coloca lá como filho único. Não, é filho ungido. O que quer dizer ungido? A unção é que é o escolhido, é o Messias. Então ela receberia o Messias, que viria realizar o trabalho judaico, porque ele era judeu, eles estavam esperando o Messias, e ela seria a mãe do Messias, e ela coloca que se cumpre em mim a vontade do Pai como sua serva. Aqui está a serva do Senhor, em outras traduções, algumas traduções vão mudando. É a vontade e resposta. É a resposta do médium ali na vontade de realizar um trabalho, vontade verdadeira. Por isso eu sempre coloco ler e reler o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelo Chico, nós temos aqui no canal. Vai lá na playlist e pega o capítulo 2, releia, para entender o que é vontade verdadeira. É dessa vontade que nós estamos falando. Então, é o que ele coloca aqui. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta, respectivamente no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto a dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Então, esse circuito fechado pode estar sendo realizado um espírito desencarnado para o espírito encarnado do médium. E fecha o circuito, tem a comunicação. Ela pode ser de um espírito encarnado que está adormecido, que está ali fora do corpo físico e que também vai fechar o circuito mente a mente para dar uma comunicação através do médium.
Nós vamos ver isso é muito interessante. Releiam o capítulo 25, que é das evocações, do livro dos médiuns, né, de Kardec. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, onde nós vamos ver os espíritos colocando para o Kardec que ele, Kardec, é evocado muito enquanto ele está dormindo, enquanto ele está em desdobramento, em outros lugares, e ele passa as mensagens através de médiuns, e ele não lembra no dia seguinte, mas ele é evocado. Então, ele, através de médiuns em outros lugares, dava comunicação enquanto o corpo estava dormindo. Então, é o que eles estão colocando aqui. Essa sintonia, essa comunicação é feita de mente a mente, de um encarnado para um encarnado, num trabalho mediúnico, de um desencarnado para um encarnado, no trabalho mediúnico, seja ele de desobsessão, de estudo, ou para, por exemplo, escrever uma mensagem, escrever uma carta, escrever um livro, seja o que for. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro. E aqui, quando a gente fala cérebro, é a mente que comanda, que está no espírito, que comanda o hardware que está no computador, que é o cérebro físico, que é só um corpo, é só uma máquina, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. A união mental ocorrida entre duas mentes é definida pela expressão sintonia mediúnica. É esta sintonia de comunicação entre as duas mentes, perdão, do espírito comunicante e do médium que vai comunicar, que na fase inicial do intercâmbio é mais sutil ou superficial, predominando nesse momento o envolvimento fluídico entre o espírito comunicante e o médium. E aí a gente entende por que Joana de Ângeles, depois de 2 anos, mandou o Divaldo queimar tudo que eles fizeram. Por quê? Porque no começo da sintonia, ela é superficial, ela é mais fluídica. É através do exercício, é através da comunicação constante que essa sintonia vai se aprimorando e facilitando a comunicação. É como o pianista concertista que tem que treinar de 10 a 12 horas por dia, porque senão ele não consegue realizar um bom trabalho. Então essa sintonia fina entre ele e o piano, ou o violino, o violoncelo, seja o instrumento que for, ela depende do estudo, ela depende do conhecimento, mas ela depende do treino. E é isso que ele está colocando aqui. Nós vamos ver que também no começo dos trabalhos com o Chico, o Emmanuel mandou queimar tudo aquilo que eles tinham feito, que aquilo era um treino. Queimou tudo, aí ele começa o primeiro trabalho através de primeiro trabalho publicado, através de vários espíritos comunicantes, que é o Parnaso de Além Túmulo, mas todos eles intermediados por Emmanuel, junto com o Chico, né? É o Emmanuel que está coordenando ali o trabalho, a mediunidade de serviço do Chico. Com a ligação perispiritual que se segue, aprofundam-se os processos de sintonia, que no médium esclarecido são caracterizadas pelo envolvimento do comunicante sofredor em boas energias e bons pensamentos, auxiliando com mais precisão. Então, essa sintonia vai fazer com que o médium possa, diminuir a dor, balsamizar ali onde está a dor, onde está o sofrimento, acalmar aquele espírito, consolar aquele espírito. À medida que se aprofunda a união perispiritual entre o comunicante desencarnado e o intermediário encarnado, as ligações mentais ficam mais fortes
e, em consequência, garante a formação e a manutenção do circuito mediúnico, né? Que nem no circuito elétrico que vai fazer acender a lâmpada, que vai fazer com que a comunicação ocorra. Que permanece firme enquanto durar a comunicação entre os dois planos da vida. Nesse contexto, o medianeiro capta informações úteis a respeito do espírito que se manifesta e das suas condições espirituais, intenções, tipo de sofrimento, auxílio que solicita ou necessita. Alguns detalhes só são percebidos nesse instante: sexo, detalhes da vestimenta, aspectos fisionômicos, perdão, nome, condições da desencarnação, entre outros. Perdão. São condições definidas pela feliz expressão, abre aspas, vontade e apelo, fecha aspas, de autoria de André Luiz. Perdão. O auxílio proporcionado pelo médium e demais membros da equipe do grupo mediúnico ao comunicante desencarnado representa, abre aspas, vontade e resposta, fecha aspas, que André Luiz caracteriza. Item 3. Ação nos sistemas nervoso e endócrino, a glândula pineal. E aí eu aconselho para se estudar, para se entender melhor a questão da glândula pineal, buscar os vídeos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira no YouTube. Ele é considerado, né, é chamado do Dr. Pineal. Ele começou o estudo dele da glândula pineal por causa da leitura do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A partir daí ele desenvolveu o estudo dele, que hoje é reconhecido no mundo todo. Ele é chamado de Dr. Pineal. Então, entrem no YouTube, busquem as palestras dele sobre a glândula pineal. Ele também tem a Universidade Espírita, a Unespírito, que é uma universidade voltada para os profissionais de saúde, para estudo e aprimoramento dentro do conhecimento espiritualista, dentro do conhecimento da ciência e da filosofia da doutrina espírita. Então, vejam lá, Unespírito também é o canal no YouTube com palestras maravilhosas. Enquanto permanecer o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como nas glândulas endócrinas, sobretudo na de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal ou epífise. O André Luiz vai chamar de epífise, né? E hoje se chama de glândula pineal. No livro Missionários da Luz tem um capítulo só sobre a epífise. Nós temos o livro aqui no canal. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal ou epífise, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada, abre aspas, glândula da vida mental, fecha aspas, porque é ela que coordena o desenvolvimento sexual, né? Ovários, testículos, melatonina para o sono, né? Ela que coordena uma série de coisas no corpo. Nós vamos ver que os egípcios já conheciam essa glândula. Então, são assuntos fascinantes, é muito interessante. Vão buscar, quem quiser se aprimorar, vão buscar as palestras do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É denominada glândula da vida mental pelos orientadores espirituais, que também assim se referem a ela, abre aspas. Isto aqui é do livro Missionários da Luz. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, né, o pineal, desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera.
Nossa esfera qual? Esfera espiritual. Por quê? Porque é o André Luiz falando ali no livro. Fecha aspas. E aqui nós vamos ver um outro trecho do livro Missionários da Luz. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência, né, controle, domínio em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, ainda é um estudo, mas hoje se conhece bastante sobre a glândula pineal, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, vontade verdadeira, de novo, capítulo 2, Pensamento e Vida. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos por ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Porque na época que o livro foi escrito, o que se conhecia mais moderno era o telégrafo. Então, ele compara aqui o comando da glândula pineal nos órgãos, nas células do corpo, como os fios do telégrafo mandando mensagem. Então, vou repetir. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob sua direção da pineal, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais, né? Fecha aspas aqui do livro Missionários da Luz. Durante a formação do circuito mediúnico, próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do córtex cerebral do médium, em processo de varredura até atingirem a região mediana do cérebro. O que é processo de varredura? É busca, até atingir a região mediana do cérebro, o meio, o centro do cérebro. O que existe no centro do cérebro? A glândula pineal. Então, o médium, o espírito comunicante, principalmente, né, em comunicações de livros, né, nós vamos ver ali a Evolução em Dois Mundos, que é psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Um é capítulo par, outro é capítulo ímpar, eu não lembro agora, mas um é par, outro é ímpar. Que houve uma varredura ali para buscar conhecimento do Valdo dessa vida e de vidas passadas, e do Chico buscar conhecimento de vidas e existências passadas, porque o Chico só teve até o 4º ano primário, naquela encarnação que ele teve aqui como Chico Xavier. Então eles vão, né, buscando nessa varredura, vou repetir aqui, né? As ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do córtex cerebral do médium, em processo de varredura, até atingirem a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas nas funções psíquicas do ser humano. Nesse local, é possível ao espírito comunicante acessar memórias do médium sob a concordância deste, né? O médium precisa concordar, e aí o espírito comunicante, trabalho mediúnico, trabalho, seja ele qual for, trabalho de escrita, né, de um livro, cartas consoladoras, espíritos que estão trabalhando ali, eles vão pedir e obter a autorização do médium. O processo é similar de um obsessor, ele não vai pedir autorização, ele vai invadir através da mente. A mente, o processo é o mesmo, a energia é a mesma, o trabalho junto ao córtex cerebral é o mesmo, né? Mas só que ele vai exercer uma ação hipnótica porque ele não tem ali autorização. Então é uma invasão, mas essa invasão acontece por similaridade, por sintonia entre o espírito que está sendo obsediado e o obsessor. Sem sintonia, o obsessor não consegue esse acesso, mas o processo é o mesmo. Nesse local, é possível ao espírito comunicante acessar memórias do médium sobre a concordância deste, uma vez que os impulsos mentais do desencarnado estão ligados à mente
do intermediário encarnado, sempre mente a mente. É também, lembrando sempre que a mente está em nós, espírito. É também possível ao medianeiro processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e, ao mesmo tempo, acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos circunstantes, né? Aqueles que estão ali na reunião, na forma de vidência. Então, o cérebro registra como se o médium estivesse vendo, mas não é. Mente a mente é colocada aquela imagem e o cérebro registra como uma visão da palavra escrita ou da falada. São exemplos de comandos psicomotores, movimentos da mão na psicografia, emissão verbal na psicofonia, manifestações ópticas ou visuais, auditivas ou óticas, respectivamente na vidência e audiência mediúnica. O cérebro registra como se o espírito estivesse vendo, mas ele está vendo na mente. O cérebro registra como se o espírito estivesse ouvindo, mas ele está ouvindo na mente. É mente a mente. Enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e a atenção da equipe espiritual que dirige o grupo mediúnico, né? Vai estar sob os cuidados dos espíritos que dirigem o grupo mediúnico, permitindo que o sistema nervoso central e periférico e endócrino sejam preservados. Isso é do livro Missionários da Luz. Com a atuação preventiva dos benfeitores espirituais antes da comunicação mediúnica. Antes do trabalho, existe uma ação preventiva dos trabalhadores do plano espiritual junto aos médiuns que vão realizar o trabalho. As células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. O tigroide é um corpúsculo de níquel. E aqui nós temos uma nota explicando o que é o corpúsculo de níquel. Nessa substância tigroide ou corpúsculo, grânulos de níquel, são grandes corpos granulares encontrados no citoplasma da célula nervosa, né, neurônio. Esses corpos exibem ações em diversas condições fisiológicas, em condições patológicas, condições de doença, quando esses glânulos são atingidos, né? Situações patológicas, quando eles são atingidos de doença, podem dissolverem-se. Então ele coloca aqui, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, né, corpúsculos de níquel, necessários aos processos da inteligência. André Luiz fornece muitos outros esclarecimentos relacionados ao atendimento ao médium antes da manifestação mediúnica do comunicante espiritual, mas que podem ser assim sintetizados. E aqui é do livro Missionários da Luz. O sistema nervoso simpático, principalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido. Então, o sistema simpático, né, e o campo autônomo, que são aqueles órgãos que trabalham. Sistema simpático, a gente não precisa mandar piscar, não precisa mandar o rim filtrar, coração bater. Então, o sistema simpático, o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. O sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago vai aqui do cardíaco, né, do centro de força cardíaco, até aqui a base, né, onde está o cerebelo, né, onde está aqui o nosso cérebro reptiliano, né, essa base aqui do crânio. O nervo vago,
foi defendido por nossas quem? Quem está falando? O espírito de André Luiz. Então, por nossa influenciação. Influenciação, por quê? Porque o André Luiz, no Missionários da Luz, está descrevendo uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica. Então ele diz, o nervo vago foi defendido por nossa influenciação. Nós ali, trabalhadores espirituais, junto aos médiuns que estão ali na reunião. Contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos. Quem precisa? O plano espiritual, os trabalhadores espirituais que estão ali ajudando os encarnados. De que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, o plano espiritual faz com que haja esse aumento de adrenalina para que eles possam utilizar essa adrenalina em caso de necessidade, para que não haja nenhum prejuízo para o corpo físico do médium que está trabalhando ali. E aí a gente vê a irresponsabilidade de pessoas que acham que podem dar passividade em qualquer canto, em qualquer lugar. Ah, não é um grupo, mas a gente são amigos, vou lá, né, chamo o espírito, e aí não sabe depois por que tá todo enroscado com um monte de problema, com um monte de perturbação, com um monte de coisa. Por quê? Por falta de estudo. E hoje a ignorância não se justifica. Antigamente, para se comprar um livro, para se estudar, para se ter acesso ao conhecimento era muito mais difícil. Hoje a gente tem na palma da mão de graça, então só não estuda quem não quer. Não tem a desculpa do desconhecimento, né? Se mete em um monte de confusão por ignorância e por preguiça de estudar e de aprender. Porque o livro dos médiuns é um manual que todo médium, principalmente, que somos todos médiuns, todos temos que ter, mas principalmente o médium ostensivo tem que ter na ponta da língua, tem que reler, estudar, tem que conhecer a fundo, porque é um manual para ele, dele, daquilo que existe nele, que é a mediunidade ostensiva. Como durante o intercâmbio mediúnico há significativa atuação no sistema nervoso central e periférico e no sistema endócrino, é fácil perceber que ocorrem também reflexos em todas as demais estruturas orgânicas do corpo físico e do perispírito. Contudo, fica evidente que a ação mental representa a base dos mecanismos da comunicação mediúnica, como explicam os espíritos Erasto e Timóteo em O Livro dos Médiuns, nós temos aqui no canal. Em seguida, apresentados muito resumidamente, porque trechos enormes aqui eles estão trazendo em 2 linhas, na forma de itens para facilitar a leitura. E aqui são palavras de Erasto e de Timóteo, mas é mais de Erasto, no Livro dos Médiuns. Abre aspas. De fato, nós nos comunicamos com os médiuns tão só pela irradiação do nosso pensamento. Mente a mente, tão só pelo pensamento. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos, e aqui quando ele fala cérebro, a gente sabe que é a mente, ele vai lá na mente buscar o conhecimento desta vida ou de vida passada, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, daquele que tem conhecimento, perdão, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Nós vamos ver também, nesse mesmo capítulo, o Erasto, que essa aqui é uma mensagem de Erasto, colocando que quando este médium tem conhecimento, mas não tem desenvolvimento moral, os espíritos preferem se comunicar através de um outro que tenha menos conhecimento, mas que tenha desenvolvimento moral. Seja um espírito elevado, apesar de ser ignorante, apesar de não ter todo o conhecimento necessário que eles precisam. Eles preferem prejudicar a comunicação, porque palavras de Erasto não são minhas. Ele, espírito, Erasto, e os espíritos, ele fala em nome dos espíritos, tem repugnância
de transmitir uma mensagem através de espíritos menos dignos, vamos colocar assim. Continuando aqui os ensinamentos de Erastos e Timóteo no Livro dos Médiuns. Vamos lembrar que aqui está muito resumido. Vamos buscar essas colocações lá no Livro dos Médiuns. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, né? Mente a mente, espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar o nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, né? A tradução correta. E isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico, não importa qual seja o tipo de mediunidade que ele tem. Essa comunicação é mente a mente. Quanto mais conhecimento, quanto mais desenvolvimento ele tiver, mais fácil vai ser essa comunicação, indiferentemente se seja mecânica, semimecânica ou intuitiva, não faz diferença. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, sobre a mente, sobre os arquivos do médium. Eles vão buscar conhecimento de vidas anteriores para poder, por exemplo, colocar um livro, como eu coloquei ali do Evolução em Dois Mundos, né? E aí, quando eles falam ditados, não é palavra a palavra, é mente a mente, né? Vem compactada, como um download. Vem a comunicação e o médium vai traduzir através do conhecimento que ele tem. Aqui nós terminamos esse tema. E no nosso próximo estudo nós vamos ver o diálogo com os espíritos. Até lá!